Olá pessoal, bem-vindos ao Autismo para Todos, né? Façam um triplo C, curta, compartilhe, comente, para que seja melhor divulgado, não é, gente? É, o que eu trouxe hoje, eu tenho pensado, isso tem latejado na minha cabeça, eu esqueço, volta. Então, finalmente eu lembrei, né? Hoje, agora, não, vou fazer isso. É falarmos sobre o tom no autista. O tom do autismo. Mas, por favor, o tom não é música? É, é. Tem a ver com um som, tem a ver com a vibração, tem a ver com a energia. É, a gente usa certas palavras, a gente generaliza coisas que são da química ou da física para outras coisas do cotidiano. Né? Você pode falar de um olhar, não gostei do tom do seu olhar. Você pode escrever ou ler alguma coisa e tentar transmitir um tom ou perceber um determinado tom, que vai depender do seu estado de espírito, deve depender de quando você gosta do assunto. Então, tem essas variações, né? Todas essas nuances que no autismo também tem. No autismo também tem. Pode estar mais agudo, mais grave, mais alto, mais baixo. A frequência e a vibração mudam. Porque o comportamento muda. O comportamento tem esse altos e baixos. Não é dentro do dia apenas. É dentro de cada momento. Dentro dos momentos, né, tem várias coisas acontecem que repercutem no ser, tanto externamente quanto internamente. Com o autista isso é muito mais presente porque ele é muito mais sensível ao ambiente. E sensível não no sentido de, eu estou muito sensível e vou chorar. Não. É a sensibilidade da percepção. Essa percepção ela é aumentada. Como eu já exemplifiquei aqui, eu não sei como é uma gravidez, né? Sei em tese, né? O que é que funciona, o que acontece com o corpo, o que é que acontece com as glândulas, o que é que acontece com as percepções, e há um aumento disso tudo, né? Em todos os sentidos, né? Tem o olhar, né? O sabor, o som, a pele, tudo fica um pouco mais ampliado. Então, percebam que com essas coisas aumentadas, as nuances comportamentais também vão ser. A resposta para o ambiente externo também vai ser. Esse ambiente interno também é. Então, tanto a forma como você fala, como você responde, como você pede, como você mostra, como você exige um comportamento, vai depender muito. E esse tom não é simplesmente, gente, falar baixo, falar calmo com o autista. Ele às vezes precisa que você seja um pouco mais enérgico. Pare, terminou. Né? Daí vem os tons. O tom do bater como resposta, o tom do chorar como resposta, o tom de ficar triste como resposta a esse ambiente. Então, às vezes você eu estou falando normal aqui, nesse tom, alto, não vai incomodá-lo. Mas ele pode estar em um tom que, um momento em que eu falo mais baixo, que ele perceba um pouco mais de tristeza, ou simplesmente por ser baixo, vai incomodá-lo, porque ele está numa frequência mais baixa do que aquilo, mais alta do que aquilo. Isso mexe com ele. O tom do seu olhar para ele, o tom do olhar do ambiente, tudo mexe com ele. Se eu entrei nessa lanchonete ontem com ele, estava tudo bem. Hoje eu vim e ele quis quebrar tudo. Não estava igual. Não estava. Nem no caminho, nem na noite anterior, nem as pessoas que estão ali, nem o cheiro do ambiente, a cor das pessoas, a cor da roupa de vocês. Você estava diferente com ele e ele está diferente enquanto indivíduo. Então,
essas nuances, essas variações, essas cores do tom vêm a mudar o ambiente interno também. Né? A questão de ressonâncias. O que é ressonância? A vibração de um corpo física, certo? A vibração de um corpo externo que de repente está na mesma vibração que o outro e faz esse vibrar mais. Sabe um exemplo muito bom? Quando você atinge um tom de uma nota que você faz com um copo, né? Na borda de um copo com água, alguma coisa nesse sentido, que faz com que o copo quebre. Ou até a voz. Né? Fala-se, se você ficar buscando o tom incessantemente, em algum momento você vai conseguir quebrar o vidro. Porque você ficou no mesmo tom, na mesma frequência que ele, na mesma ressonância que ele. Isso é possível acontecer, inclusive com concreto. Então, é física, isso é ciência. Então, quando você tem um ser que é muito mais sensível ao ambiente, seja ele reativo ou não, ele vai ter respostas para esse ambiente. Aquele menos reativo vai ficar mais silencioso. Aquele engano que nós temos de que está tudo bem com ele, porque ele não gritou, porque ele não quis bater como resposta. Então ele está bem. Eu não passei vergonha, então está tudo certo. Certo? Acontece isso. Né? Algumas pessoas pensam isso. Então, a mudança dele acontece independente do ambiente. A todo momento. Ele vai brincar aqui agora com coisa aqui, com um brinquedo desse aqui. Ele quer e de repente não quer. Ele estava fazendo uma coisa e de repente não queria mais. Você quis adicionar algo e só... Você está com 10 canetas, coloca essa daqui. Você mexeu tanto no ambiente para ele que ele não quer mais. Tudo que você fizer vai mudar o ambiente. Por pequeno que seja. Então, esse tom tem que ser percebido a todo instante. Você tem que estar com atenção ao que está ocorrendo para buscar interferir ou não nessas mudanças, na necessidade de aprendizado que ele tem. Né? Quando você precisar recuar, quando você precisa avançar um pouco mais, quando você tem que exigir mais dele, que isso tem que acontecer, há momentos em que você tem que recuar, porque o ganho não vai existir e você tem que respeitar aquilo. Mais tarde você tenta e vai conseguir, como conseguiu ontem ou como conseguiu antes de ontem. Então, esses tons estão nele, estão fora do ambiente. Isso é autismo, gente. Ok? Muito obrigado. Muita paz a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.